Seguindo aqui, pessoal, essa trilha de conhecimento, acho que o que a gente está vendo aqui, e está muito claro, a gente está, aquilo que eu falei bem no início, a gente está trazendo, através da infraestrutura de tecnologia blockchain, liberdade e autonomia para as pessoas, né? A gente está, da mesma maneira que a gente se comunica aí de maneira simples, via WhatsApp, a gente está vendo um movimento financeiro, né, do dinheiro ou dos ativos que nós temos hoje em dia, se comunicando em múltiplas plataformas. Foi justamente o que o Gabi falou agora. O que adianta ele ter um valor, um ativo, uma skin, que não pode ser trocada, não pode ser utilizada em outra plataforma. E assim funciona também com a nossa moeda. O que adianta ter uma moeda, um real, que a gente só pode usar aqui dentro e não tem valor internacional, né? A pandemia esfregou na nossa cara que o mundo não tem fronteira. E por que o nosso dinheiro precisa ter? Por que os nossos ativos precisam ter? Então é um pouco desse panorama, essa é a mensagem maior que a gente quer tentar trazer para vocês aqui, via esses exemplos e essa trilha de conhecimento que a gente desenvolveu. Bom, dando prosseguimento aqui, eu vou chamar um grande amigo meu, Bruno Costa. O Bruno é um dos fundadores da Barões Digital Publishing, e o Bruno vai trazer um pouquinho e falar para vocês quem pode falar melhor sobre os projetos, em vez de a gente contar só com a mídia tradicional ou veículos específicos, por que não a própria marca? Então é isso que o Bruno vem trazer aqui, essa mensagem do Bruno, como é que as marcas agora estão virando publishers. Então essa é a mensagem do Bruno. Bom dia a todos, obrigado, Guia. Bom, que porrada esses conteúdos aí, Cadu, Gabi, Matheus. Como eu não entendo de economia nem de games, eu vou falar de comunicação. Eu espero que seja útil aqui. A gente vai falar de liberdade também, de desintermediação, tem tudo a ver com cripto. Primeiro, só me apresentando, eu sou sócio fundador da Barões. A gente atua exclusivamente com brand publishing, as marcas atuando como veículos de comunicação. É um movimento que vem ganhando muito espaço, porque faz muito sentido. Eu trabalhei a vida inteira em veículos de comunicação, né, empresas tradicionais como o Globo, e a grande case da minha carreira foi no Lance, aquele veículo de esporte que foi vendido recentemente. E depois eu percebi que a comunicação ia precisar ser desintermediada também, assim como outros segmentos. Então, trazendo aqui para o nosso painel, né, a gente tem essa loucura aqui das empresas de blockchain. A cada dia surge uma nova. Se você colocar isso daí é um grande resumo, né, da pitch deck. É muito maior o ecossistema. Se você pegar só o da China, deve ser 8 vezes maior. E como que essas marcas podem fazer para se diferenciar? Para alguém olhar, e primeiro que é um tema muito novo, né? Nem todo mundo tem conhecimento exigido sobre esse tema, e como que essas empresas, essas marcas podem fazer para ter algum tipo de diferenciação, né? A coisa mais tradicional que movimentou a economia da humanidade, PIB, por vários séculos, é a propaganda, né? Propaganda você consegue posicionar, se você tiver dinheiro, você consegue passar a sua comunicação de uma forma que você consegue construir os seus valores da sua marca, e assim funcionou por muito tempo. Porém, no cripto, o nível é um pouco mais avançado e mais difícil. A gente traz aqui as políticas de publicidade das principais redes sociais, por exemplo, e simplesmente o cripto é um tema que é proibido. Você não pode promover plataformas de cripto, você não pode promover iniciativas de blockchain com a facilidade que você pode promover outros tipos de outras indústrias. Então, no LinkedIn é um tema totalmente proibido. No Twitter, tem que ter uma autorização prévia do Twitter. Na Meta, né, no Facebook, não pode promover plataforma de negociação, sob risco de encerrar a sua conta. Então, você cria uma página no Facebook, você fala sobre a sua iniciativa blockchain cripto, você pode, do nada, acordar e está encerrada a sua página. Só que tem um detalhe ali embaixo, que quem não precisa de permissão prévia, né? Eventos, como esse evento, o Info, educação, né? Notícias relacionadas à criptomoeda, isso você pode fazer. Notícias sobre tecnologia de blockchain, você pode fazer. E a gente traz também o Google, né? Maior
inventário aí de anúncios, a maior rede de publicidade do mundo, tem corretoras de criptomoedas que podem, em alguns países ali, Canadá, Emirados Árabes, Hong Kong, Tailândia, só. E não é permitido anúncio de ofertas iniciais, agregadores. Agora, é permitido o seguinte ali, ó, negócios não relacionados à compra, detenção ou câmbio, né? E você consegue fazer materiais educacionais. Então, o que o mercado hoje está apontando? Você pode educar, você pode falar sobre o tema, né? Então, a gente tem um problema aí, né? Porque a gente tem diferentes níveis de maturidade de regulamentação, como o Cadu apresentou aqui, como que está, né, na questão das stablecoins. E isso reduz a confiança na compra de criptomoedas. Nesse mercado, nesse vácuo, né, você tem golpistas, você tem pirâmides, você tem startups falsas que usam o desconhecimento das pessoas para enganar, né? E, ao mesmo tempo, as Big Techs elas impõem restrições e regulamentações para a divulgação do tema. Então, o problema é o seguinte: como que as empresas legítimas, as que têm projetos sólidos, elas conseguem promover as suas iniciativas? Né? Uma vez que também a adoção, a adesão à blockchain, a cripto, vem aumentando substancialmente. O problema é esse. E eu vou apresentar aqui hoje para vocês uma saída para isso, que é a desintermediação. Bom, esse daqui é um gráfico básico de comunicação, tá? É o gráfico mais complexo que eu vou apresentar hoje. Quem é da área de comunicação já deve ter visto, são 3 tipos de comunicação que existem. A mídia paga, né, os anúncios. A mídia conquistada, imprensa. Então, tiver um veículo de imprensa cobrindo, vai falar da sua marca. Beleza, você conquistou aquilo. E você tem ali um caminho ali do meio, né, que é a mídia proprietária, né, que é a owned media. Que através do brand publish, né, ou seja, a marca como veículo, que a gente chama também de comunicação editorial, a combinação desses 3 tipos de comunicação, você consegue construir relevância no digital. Tá? Então, o Google lançou aí, recentemente, um novo funil, né? Todo mundo aquele funil de vendas, quem faz aí inbound, sabe que não é bem assim, né? Ninguém vai olhar um post de um blog e vai comprar alguma coisa na internet. Apesar de parecer, né, topo, meio, fundo de funil, a gente sabe que o funil não é bem assim. O funil mais parecido com o que acontece hoje é esse daqui, tá? Tem essa mancha aí que é o brand publish, era para ser uma animação aqui, mas vocês vão entender. Você tem um gatilho, a pessoa fica explorando e avaliando, decidindo, lendo, se educando, se informando. Em algum momento, ela parte para a experiência de compra, né? E o brand publishing, ele atua justamente nesses gatilhos, nessa exposição. O brand publishing, ele atua nessa questão da infodemia, pandemia de informação, tem muito mais conteúdo do que a capacidade humana de ler, de consumir esses conteúdos. É a marca como um veículo de mídia, a marca proprietária da cadeia de produção dos seus conteúdos, a marca dona da sua própria narrativa, a marca prestando um serviço para o consumidor, para se tornar referência no setor em que ela atua. Então, quando a Transfero está aqui mediando ou curando um painel, um evento, é porque a Transfero tem a competência, tem a posição de ser referência no setor de cripto, né? E tudo isso com uma capacidade de coleta de dados primários. Quem é de TI aí sabe que isso é uma moeda muito valiosa, né? E em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o brand publishing é basicamente isso. Esse movimento não tem volta. Você tem aí cases, né, de marcas aqui do Brasil só, que são cases que a Barões atua e atende, como a MRV, o Quinto Andar, o Banco Safra, a Transfero está ali, que eu vou contar aqui esse case, a Fundação Dom Cabral, a Embratel, a Engie, ou seja, segmentos diversos, cases de B2C e B2B, atuando como publishers, para desintermediar sua comunicação. Eu vou contar aqui o case do Panorama Cripto, que é um portal que foi lançado em 2018, ou seja, já tem 4 anos. Eu estou falando de coisas longevas, tá, pessoal? Coisas que levam tempo para ser construídas e por isso são muito sólidas. E o Panorama Cripto ele é o hub de conteúdo e educação da Transfero.
e ele é voltado para esse universo cripto. Tá? O endereço é panoramacripto.com.br. Desde o lançamento já passaram 2.700.000 pessoas pelo portal, que geraram quase 7 milhões de visualizações de página, com tempo médio de sessão. A gente está falando de escassez de atenção, economia da atenção. Isso é um tempo médio considerado alto para uma leitura de página na internet. E 6.000 cadastros na newsletter, que a gente manda uma newsletter semanal, sobre o tema. Foram publicados 1.670 conteúdos. O Panorama Cripto tem uma redação. O Panorama Cripto também cobriu mais de 30 eventos sobre esse segmento. E a gente atua aí com 4 eixos de conteúdo. O primeiro de criptoativos, o segundo de stablecoins, o terceiro de regulação, que é um tema muito importante para quem é sério e quer atuar nesse setor. E em quarto ali, inovação, onde a gente fala de Web3, de metaverso, de coisas de games. Bruno? Pô, não? No caso com o Hub criado aí pela Transfera do Panorama, vocês conseguem fazer Sim, conteúdo educacional sim, sem problema. Você pode voltar aqui. Eu avancei. Obrigado pela pergunta, mas sim, conteúdo educativo a gente tem total, como estava nas regras, nas políticas das redes, Então, por isso que o Panorama Cripto tem esse posicionamento, de ser um portal para educar o mercado. Os temas cobertos, os principais são esses, Então, Bitcoin, criptoativos, mercado, NFTs, regulação, Rio tem aparecido muito, O Stallone vai apresentar aqui como que a cidade do Rio está se posicionando como vanguarda nesse setor. A palavra como eu destaco ali, que aparece ali, porque a gente explica como as coisas funcionam, como as coisas nesse segmento acontecem, E a gente pensa, como que uma marca consegue fazer um veículo se, enfim, a Transfera, o objetivo dela é outro, o objetivo de educar é para conseguir o principal objetivo, de ser cada vez mais a referência nesse segmento. Então a gente tem uma metodologia de produção de conteúdo diário produzido e publicado, onde a gente tem conteúdos curados. Então a gente pega o que está acontecendo no segmento cripto que importa para a comunidade, ou seja, faz esse serviço de seleção e de curadoria, isso tem muito valor. Por exemplo, quando o Thiago César, o CEO da Transfera, saiu na lista dos 30 profissionais mais influentes em blockchain. Isso é um tema que saiu numa pesquisa, a gente curou e publicou no Panorama Cripto. Esse é um exemplo. Conteúdos tutoriais, grande parte da audiência está aqui nesse tipo de conteúdo, quando o conteúdo tem um caráter utilitário e atemporal, ele funciona por meses. Então a gente explica, por exemplo, beabá, o que são e para que servem esses stablecoins, e pega aspas do Cadu, que é um especialista nisso, e também um top voicer aqui no Panorama Cripto. E também nós temos conteúdos hero, que a gente chama, são conteúdos originais, onde a gente pega informações, entrevistas, coisas originais, inéditas, exclusivas, como parcerias, o anúncio da Cripto Rio, da economia digital do Rio, e por aí vai. Então a combinação desses 3 tipos de conteúdo é o que dá a identidade, a construção de audiência do Panorama Cripto. Hoje ele é reconhecido, ele é considerado um portal de notícias, relevante para o Google, então ele está indexado no Google Notícias, quando tem uma busca sobre criptoativos, o Panorama Cripto ele é reconhecido como um veículo. A gente tem também a cobertura de eventos, como parceiro oficial de mídia. A gente está incluindo aí, a gente está fazendo também a cobertura do Rio Info. A gente tem uma arquitetura de distribuição desse conteúdo, porque não adianta nada. A gente fala, o conteúdo é rei, essa frase todo mundo já ouviu, mas a distribuição é a rainha, Então, sem a rainha, o conteúdo vai ficar preso e ninguém vai conseguir acessar. Então, a gente tem uma arquitetura clara aí, uma estratégia para mecanismo de busca, uma estratégia para redes sociais
e também comunicação interna e mídia de terceiros. Aqui um exemplo da nossa atuação com a parceria, né, e com a atuação conjunta com as redes da Transfero. A própria matéria ele acaba servindo para preencher o calendário editorial. Então, não precisa mais você ficar criando um cardzinho, lembrando do dia, da não sei o que, para você publicar, porque esses conteúdos acabam não engajando muito, né? O que engaja de verdade, de fato, é conteúdo educativo e informativo. A gente tem alguns cases aí de engajamento muito maior desse tipo de conteúdo editorial do que tipos mais publicitário. E o impacto em SEO, né? Aqui é um gráfico, desde lá do começo, total de palavras-chave indexadas no Panorama Cripto, novas palavras e palavras melhoradas. Isso é um trabalho que o fator tempo ajuda muito, né? Então, quanto mais você publica, né, numa plataforma bem feita e com uma condução em cima de um planejamento, você acaba dominando os principais termos ali da sua indústria, do assunto que você se propõe a falar, né? E o que vem por aí, né? Depois disso, a questão de dados, que eu queria dar uma atenção especial. Basicamente você tem o front-end, né, que é o hub, é a face visível, é o que as pessoas acessam e veem. Você tem o back-end, né, que tem que ser uma plataforma ali, perfeita, tal, mas nada de outro mundo, uma coisa, tecnologia básica, WordPress. E você tem uma camada de dados